Vamos a continuar hablando pues de esta pandemia del coronavirus, tratar de entender quizás un poco más lo que está pasando y para dónde vamos. Y para ello hemos invitado al doctor Jarbas Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud, que nos acompaña desde Washington. Doctor, muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes. Doctor, según el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, pues la cantidad de latinos y negros infectados por coronavirus se debe a que están también prácticamente en primera línea porque son en su mayoría trabajadores públicos. Para aquellas personas que no es una opción quedarse en casa porque dependen del día a día del trabajo para comer, ¿qué recomendaciones puede hacer la Organización Panamericana de la Salud? Mire, a primeira medida que todos os países estão adotando são as medidas de distanciamento social. Isso é muito importante e se deve adotar ao princípio da transmissão comunitária. O que passou em Nova York? Quase o mesmo que passou em Itália e em Espanha. Só adotaram as medidas de diminuir muito fortemente toda a atividade para evitar que as pessoas tenham contato umas com as outras, quando a epidemia já estava com uma transmissão muito forte. E aí se percebe como uma explosão de casos e graves e de mortes. É importante que todas as pessoas e aí os governos estão adotando as medidas de diminuir todas as atividades que não são atividades essenciais. Os que têm atividades essenciais, como os trabalhadores da saúde, têm que adotar as medidas de proteção, utilizar as mascarilhas, guantes, todo o que é recomendado. Isso é muito importante para proteger a los trabajadores de la salud. Y a los trabajadores públicos en este caso, doctor, o la recomendación sería que sencillamente tampoco funcionara el transporte público, como por ejemplo pasó en China, en la ciudad, en Wuhan, donde fue el epicentro original de esta pandemia. Cada país tem que evaluar bem, e em caso de países federados como Estados Unidos, como México, como Brasil, como outros, há que mirar bem os governos locais, como está a dinâmica da transmissão, porque muitas vezes é necessário adotar medidas tão fortes como parar os transportes públicos. Muitos estão adotando uma redução, de maneira que os trabalhadores de los serviços essenciais possam chegar a seu serviço. Pero aí se pode adotar medidas, como, por exemplo, limpiar e higienizar bem todas as barras de los transportes públicos, passamanos, todas as partes, superfícies que podem ser tocadas por muitas pessoas. Em los locais onde não é possível adotar o teletrabalho, teleworking, é importante manter a proteção para os trabalhadores, os funcionários públicos, por exemplo, e manter entre eles a distância de al menos 1,5 metros. Ahora, doctor, fíjese, por ejemplo, el caso de Perú. Han tenido estrictas medidas precisamente con respecto al coronavirus para evitar de alguna manera la propagación. Sin embargo, van más de 4.000 casos. Ecuador es otro de los países en Latinoamérica con muchos casos, además tuvimos un reportaje realmente terrible con toda la cantidad de fallecimientos que están teniendo a diario, aunque no todos son confirmados por COVID-19, como nos dijo el ministro de Salud el día de ayer, pero ciertamente preocupa porque ha habido un aumento exponencial de las muertes. ¿Cómo ve las medidas en estos países y qué más deben hacer? Essas medidas, elas não são capazes de interromper completamente a transmissão. Qual é o objetivo dessas medidas que os países da América Latina estão adotando? É diminuir a velocidade da transmissão, para que não tenhamos, ao mesmo tempo, número muito grande de pessoas que necessitam de camas de unidade de terapia intensiva e de ventiladores e podem morrer porque os recursos são limitados. Um pouco o que passou na região norte da Itália. Então, esse é o objetivo principal dessas medidas. Os países estão implementando, têm que monitorear duas coisas todos os dias. Como está a transmissão? Sigue acelerando, porque se sigue acelerando, quizás que é o momento de adotar novas medidas. E, ao mesmo tempo, monitorear os serviços de saúde. Como está a ocupação das camas de unidade de terapia intensiva e de los ventiladores, porque aí se devem adotar também medidas para ampliar a capacidade de esses serviços. Doctor,
China o la ciudad de Wuhan abre después de 76 días con algunas restricciones. Estamos hablando de un país como, en este caso, hablamos de China continental contra, por ejemplo, quizás otras democracias en el mundo, o mejor dicho, democracias en el mundo como la de Italia, la de España, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica. 76 días quizás es el marco que pudieran aspirar estas democracias, estos países, para poder comenzar a reabrir una ciudad o un país. Bom, já há países em Europa que estão começando a discutir planos de diminuir um pouco essas medidas de distanciamento social, como a Alemanha e outros países de Europa, que estão alcançando manter a transmissão bajo um determinado nível que não está impactando os serviços de saúde de maneira tão forte. Então, eu creio que é necessário que esse período de transição deve ser muito cuidadoso, não há um número mágico, não há uma receita mágica de como hacerlo, pero tiene que planificar bien, tiene que ser muy cuidadoso y monitoreando, porque si evalúa que si fue mucho adelante, hay que volver un poco atrás, porque el objetivo, de nuevo, no es que va a terminar la transmisión, pero mantener la transmisión en un nivel que los servicios de salud puedan recibir, tratar de manera adecuada pacientes con casos graves. Exatamente. Exactamente. Pues doctor, muchísimas gracias y por supuesto a todos aquellos que se puedan mantener en casa, trabajar desde casa, creo que esa es la principal recomendación para evitar que esto siga propagándose. Doctor Jarbas Barbosa de la Organización Panamericana de la Salud, muchísimas gracias por tu tiempo y cuídese mucho. Gracias a ti. Nosotros hacemos una muy breve pausa, pero cuando regresemos